nós tivemos no primeiro governo do PT, ali, começando em 2002, 2003, o mensalão. A eleição foi em 2012, o governo começou em 2003. Nós tivemos o mensalão. No segundo ciclo do governo Lula, nós tivemos o Petrolão, que culminou no Lava Jato. O mensalão tinha sido o maior escândalo de corrupção na história do país, por enquanto. Eu me lembro sempre de uma frase, eu gosto muito dos Simpsons, e aí tem uma frase que é: o Bart vira para o Homer e fala assim: esse é o pior dia da minha vida, pai. Aí o Homer Simpson dá uma correção para ele e fala assim: esse é o pior dia da sua vida até agora, meu filho. Então, esse escândalo de corrupção mensalão era o maior escândalo de corrupção do Brasil até aquele momento, porque veio o Petrolão e falou assim: hold my beer, segura minha cerveja aqui. E foi magnitude, a ordem de magnitude acima disso, né? Culminando com a Lava Jato. E aí, como diria o Alckmin, o ladrão voltou para a cena do crime, né? E nós tivemos não um, mas dois escândalos que são os maiores escândalos de corrupção da história do Brasil: o escândalo do Master e do escândalo do INSS. Né? E é sobre esses escândalos que eu quero tratar nessa pauta de maneira mais detalhada, e a ideia aqui vai ser dar uma passada pelas pessoas que são ligadas ao Lula e estão envolvidas nesse escândalo. E como você vai ver, é muita gente. É muita gente. Não dá para dizer que não tem ligação com o Lula. Tem parente, tem amigo de longa data, tem político, tem assessor, tem ministro, tem tudo. Falando em parente, a gente obviamente deve começar pelo Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, o filho do Lula, né? E como filho de peixe, ele, peixinho é. Há algum tempo eu fiz um Paulo Figueiredo Show demonstrando as diversas inconsistências assim na carreira deste rapaz, que foi de zelador de zoológico a milionário, com apoio de bancos públicos do governo federal, com apoio de empresas ligadas e que necessitavam do governo federal, como foi o caso da Telemar, que o Lula depois trabalhou na fusão da Oi, né? E após, tudo obviamente, né, essa carreira meteórica aconteceu justamente depois do pai se tornar presidente. E quando questionaram o Lula, né, saiu aquela famosa frase dele: que culpa tenho eu, que é uma forma de dizer tem culpa eu, se o meu filho é o Ronaldinho dos negócios? Tem culpa eu? Eu sempre pergunto aqui. Bom, mais uma vez, o Ronaldinho dos negócios está metido em investigações. E eu digo aqui investigações no plural de forma intencional, porque são várias. Começando pelo caso do INSS, quando em dezembro de 2025, uma fase da operação sem desconto revelou que as empresas ligadas ao careca do INSS fizeram 5 pagamentos de R$300 mil, totalizando R$1,5 milhão a RL Consultoria e Intermediações da Roberta Luxinger. Luxinger, é assim que se fala o nome dessa mulher? Luxinger, ou Luxinger, que é uma lobista. E até aí, nada que envolvesse Lulinha. Mas acontece que uma mensagem relacionada a uma dessas transferências, o careca do INSS informou que o pagamento seria para ser repassado ao filho do rapaz. A expressão filho do rapaz, né, quase bíblica, né? O filho do homem. Você tem o filho do homem, que é uma expressão de Daniel, depois atribuída, depois assumida por Jesus Cristo, e você tem... Vocês estão vendo como Paulo Figueiredo Show? Eu tenho dito que tem sido um programa bíblico. Agora você tem o filho do rapaz. O filho do rapaz. Essa expressão, o filho do rapaz, despertou a suspeita de que pudesse se referir ao Lulinha, né? Tendo em vista que no depoimento de um ex-empregado do careca do INSS, foi informado à Polícia Federal que o Lulinha recebia uma mesada do careca do INSS, o operador do esquema, de R$300 mil. Exatamente o valor da transferência para o tal filho do rapaz. Em fevereiro desse ano,
a CPMI do INSS aprovou a quebra dos sigilos do Lulinha. E os dados divulgados no início de março mostraram 1.531 operações bancárias entre janeiro de 22 e janeiro de 26, com uma movimentação bruta de aproximadamente 19 milhões e meio de reais, cerca de 9 milhões e 700 e poucos em crédito e o valor equivalente em débitos. 19 milhões de reais em 4 anos. Em teoria, eu diria até, e disse no programa antes, que era um valor até plausível para 4 anos para um grande empresário. Mas o problema é o seguinte: de onde veio esse dinheiro do Lulinha? Ninguém sabe.